Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Só o tocar de tua mão, Senhor. Só o tocar de tua mão, Senhor, ou um só gesto teu, fará cessar a minha dor e alegre ficarei. Eu ouvirei cantando em meu coração. Só o tocar de tua mão, Senhor, somente o teu amor fará minha alma se alegrar e ao céu me levará. Cantando em meu coração. Lembre-se, Deus tem te amado de tal maneira que tem enviado o seu Filho, para que, crendo nele, você não pereça, eu não pereça, nós não pereçamos. E o seu Filho, sem dúvida alguma, é a palavra. Jesus histórico não resolve o problema de ninguém. Ter apenas uma comemoração histórica da morte de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus Cristo, isso não faz cristãos. Isso não tira a aflição da alma. Mas é ter Jesus vivo,
crendo em sua palavra. Então isto tira a aflição da alma. E nós, convictamente, vos oferecemos a mensagem falada e escrita que alivia a aflição da alma. Se minha alma está aflita, somente uma coisa posso fazer: crer na palavra do Senhor. Se minha alma está aflita, perto vem. Se o temor meu ser agita, perto vem. Perto a mim vem Jesus, vem. Se o temor me sobrevém, quando a fé me desfalece, Salvador bem perto vem. Se do amigo abandonado, perto vem. De inimigos assaltado, Não espere Jesus vir, fisicamente falando, através de uma visão, através de um anjo. Não espere ver coisas sobrenaturais. Isto é a sua palavra, e a palavra está junto de ti. Então, ele vem. Ele veio para você. Ele está agora junto do seu coração. Você está ouvindo a Jesus Cristo, porquanto você está ouvindo a sua palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. São Marcos, capítulo 11, verso 22 ao 26, nos registra o seguinte: E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, a alma aflita recebe a visita de Jesus. Jesus vem, é sua palavra agora, junto de você, no seu coração. Agora, sempre onde Jesus chega, existe alívio. Acontece cura divina. As tensões são aliviadas. Há um descanso interior. Sempre onde Jesus chegou com sua palavra, você conhece aquilo do centurião? Oh, que fé excelente! Que fé perfeita! Ele tinha um criado que estava muito enfermo. E ele amava muito aquele criado. E ele foi ao Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo se dispôs a ir em sua casa para curar o seu criado, humildemente, com muita fé no seu coração, o centurião disse:
que ele não era digno de que Jesus entrasse debaixo do seu telhado, mas que ele apenas dissesse uma palavra e o seu criado seria curado. Ouvinte, você está entendendo nesse instante que Deus quer que você creia em sua palavra. Isto é Jesus vindo para você. É a palavra, a mensagem revelada do dia. Nós sabemos que muitas pessoas citam umas escrituras e elas não realizam nada. Mas quando uma pessoa é comissionada por Deus para citar aquelas mesmas escrituras, elas realizam tudo que está no propósito de Deus para com aquela pessoa que está ouvindo. Estamos comissionados para falar com vocês acerca da fé perfeita, acerca da palavra revelada. Estamos vos falando da mensagem de um homem que fez as Escrituras funcionar. Quantos outros podiam gritar sobre as mesmas Escrituras e nada acontecia? Mas quando ele fala, aquelas Escrituras funcionam. Isto é que é Jesus Cristo. Agora, Jesus disse: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Ele fez esta recomendação depois de aconselhar: tende fé em Deus. Depois de dizer: se nós tivermos fé, que nós poderemos tirarmos uma montanha da nossa frente e lançá-la ao mar. E montanhas são problemas, são vícios, são enfermidades, frustrações, complexos, doenças de um modo geral. Tudo isso são montanhas. Você não pense de uma forma diferente, porque nenhuma montanha ali, um monte de terra, de pedra, prejudica a humanidade. Pelo contrário, a terra precisa delas. Elas fazem bem para a terra, elas fazem bem para o homem. A terra não podia ser somente planícies, planaltos, mas a terra precisa das montanhas. Nós não vamos entrar nesse detalhe. E o homem também precisa das montanhas, precisa dos problemas. O homem precisa de dificuldades. O homem precisa de enfrentar lutas. Isto é o exercício de sua fé, o exercício do seu espírito. O seu espírito, a sua alma se exercita através de problemas, dificuldades. Você vê que este homem que tem tudo, esta mulher que tem tudo a toque de botões, se torna cada vez mais impaciente. Tudo na hora. Todas as pessoas que têm tudo à mercê, este rapazinho, esta mocinha criada com tudo na mão, deveria ser aquele anjinho mais paciente, mais educado do mundo. No entanto, dá-se-a justamente o contrário. Como a terra precisa das montanhas, os homens, nós precisamos dos problemas. Nós precisamos das dificuldades. Isto é que valoriza a nossa vida, como cristãos. Mas acontece uma coisa que é lamentável. Porque Jesus disse: quando estiverdes orando. É o que pouco acontece. Ninguém poderia orar de uma maneira legítima, correta, de acordo com as Escrituras, sem primeiro tirar o ódio do coração. Ninguém poderia orar de uma maneira correta. Pode rezar coisas decoradas, coisas fabricadas, coisas pré-escritas. Pode ler-se orações, oração de São Francisco, oração de Maria, oração de fulano de tal, de ciclano, de um grande santo.
Isso não resolve coisa alguma. Isto não modifica nenhum milímetro sequer o interior do homem. Agora, se o homem pudesse orar a Deus, se pôr humildemente debaixo da potente mão de Deus, necessitando de ajuda, necessitando de perdão, necessitando de consolo, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo fama, se as nações pudessem fazer isto, os grandes homens pudessem se humilhar agora debaixo da potente mão de Deus, conforme o próprio Deus recomenda através das Escrituras. São Pedro diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará o seu tempo. Oh, sim, meus ouvintes, prestem bem atenção. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Se tendes alguma coisa contra alguém. É justamente na hora da verdadeira oração é que Deus pode mostrar aquilo que impede a sua fé. A fé está baseada no perdão. A fé que remove montanhas, a fé que vence os problemas que exercitam o nosso espírito, a nossa alma, ela é baseada no perdão. Isto está certo. Agora, nós estamos procurando fazer com que vocês, a igreja do Deus vivo, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, chegue ao lugar onde possamos verdadeiramente ver os tempos apostólicos em nosso meio. Isto quer dizer a fé em operação. A fé verdadeira em operação verdadeira. Não aquela fé misturada com credos e dogmas, mas estamos falando dos tempos apostólicos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então os tempos apostólicos são os mesmos também. A fé apostólica é a mesma. E a igreja na era apostólica não tinha ouro, não tinha prata, não tinha patrimônios. Ela era dilacerada, ela era perseguida. Ela não tinha apoio do poder nacional, mas ela podia mandar o coxo andar. Ela podia dar saúde, ela podia ressuscitar os mortos. E entre aquela igreja não havia nenhum necessitado sequer. Ela tinha diáconos cheios do Espírito Santo, enquanto seus pastores não estavam misturados com negócios materiais, com administrações nem da própria igreja. Eles viviam somente para a oração e para a palavra. A igreja tinha diáconos cheios do Espírito Santo que cuidavam das viúvas, que serviam à mesa. E aquela igreja podia ver Deus movendo até mesmo os alicerces do templo quando ela orava. Você pensa assim, mas isso está tão longe de nós. Isso está quase 2000 anos atrás. Isso está tão longe. Isso seria tão bom. Isso seria tão gostoso se nós pudéssemos viver novamente aquilo. Ah, sim. Mas quando você fala para uma mulher que quer viver livremente, ela não quer se vestir conforme aquelas santas mulheres se vestiam. Mesmo as cristãs, eles não querem o mesmo batismo dos apóstolos, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2, verso 38 e as demais referências, eles não querem, de maneira alguma, tomarem a mesma posição que os apóstolos tomaram. Por isso, então, diz, bom, os tempos dos milagres já passaram. O tempo dos apóstolos se passou.
Não há mais coisa como milagres, não há batismo como nome de Senhor Jesus Cristo usado ali. Tem que ser nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não sei se título é nome. É que nós perdemos a ponta da linha da ninhada. Aquela confusão de uma ninhada de linha e que não se encontra a ponta. E mesmo encontrando, quanto mais puxa, mais embucha. Isto é certo, mas Deus nos enviou um profeta. Elias restauraria todas as coisas que o gafanhoto tem comido durante as eras. E restauraria a fé dos filhos ao coração dos pais. E Pedro, escrevendo a sua carta universal, à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ele escreveu àqueles que alcançaram fé igualmente preciosa à deles. Veja de que forma foi o batismo apostólico. Veja de que maneira viviam as mulheres da igreja apostólica. Veja de que maneira se portavam os pastores da igreja apostólica. Veja se eles estavam misturados com as coisas do mundo. Veja se eles estavam metidos na política. Veja se eles estavam metidos na questão financeira, em empreendimentos filantrópicos, sociais. Não, mas a igreja era de fato o sal da terra. Mas ela se tornou um sal insípido, pisada pelos homens, misturada com o mundo. Mas Deus tem nos dado a oportunidade de renascer em nossos corações a fé apostólica, começando pelo batismo apostólico, e ver a Deus, ver o Filho no Pai, como os apóstolos viram. Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tendes visto? Vou e venho para vós. Este é o Espírito de verdade que estava operando naquela igreja. Ter saudade daquilo? Por quê? Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não podemos ter saudade daquilo se estamos com aquilo à nossa mercê, se estamos aquilo simplesmente a um passo de fé. Toma este passo, creia neste passo, seja batizado em nome de Jesus Cristo, creia na mensagem do profeta dele, e você verá que você terá uma fé completamente limpa e pura, sem mistura alguma, como o ouro levado ao fogo. São Pedro falou desta fé preciosa, como o ouro levado ao fogo, tirando todas as escórias. Assim é a fé dos filhos de Deus nesta era, que estão sendo levados ao fogo da corrupção, da licenciosidade. Isso só vai lhes tirando as escórias. Então você se lembra que nós precisamos dos problemas. Eles valorizam a nossa vida, as nossas lutas. Eles valorizam a nossa vitória. Mas quem tem fé apostólica só contará com problemas apostólicos. Deus os abençoe agora com esta fé apostólica, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.